Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula sobre minorias sociais e por que é importante a gente falar isso no nosso curso de recursos humanos, né? Então, eu pedi aqui para os professores presenciais aparecerem aqui no nosso bate-papo. Eu sempre faço esse apelo para que vocês me digam aí, está tudo certinho, está todo mundo entendendo, né, gente? Eu me preocupo de fato para saber se vocês estão entendendo o conteúdo, né? Não faz sentido eu ficar aqui 2 horas falando e não ter nenhum retorno aí. Eu quero saber se está todo mundo entendendo o conteúdo, se está tudo ok. Então, São Julião, cadê o pessoal de São Julião? Eu estou vendo que estão aqui conectados. Então, cadê o professor, gente? A professora presencial em São Julião, apareçam. Mandem um hello aqui. O que está acontecendo em São Julião? São José do Piauí. Cadê o pessoal de São José do Piauí? Apareçam aqui no nosso chat. E aí, o pessoal tá entendendo? Professora Darlane, o pessoal de Miguel Leão, né, que estão tendo um probleminha aí com a iluminação, com a eletricidade. Me digam se vocês estão entendendo, se está tudo certo, tá bom? Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, gente, nós vimos aqui diferentes tipos de exclusão, a regional. Sussuapara, professora Elisete. Oi, professora. Que bom, então. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Beneditinos estão aí, show. Que bom, fico feliz quando vocês estão aqui, quando vocês falam comigo, que eu quero saber se está tudo certinho, tá bom? Eu sempre pergunto, gente, porque fica até melhor, né? Vocês vão fazer uma prova. Eu também preciso saber, esse assunto aqui eu posso cobrar, esse aqui nem tanto. Eu quero estar por dentro, né? A gente está discutindo um assunto tão importante, então, de fato, eu me preocupo aqui para saber se está tudo certo, tá bom? Beleza. Então, olha só, gente, a gente viu que todas as formas de exclusão, elas estão muito relacionadas aos aspectos culturais do nosso país, né? Olha aí o tanto de exclusão de gênero que a gente viu, exclusão de gênero, em relação à idade, à condição econômica, à cor. Então, por que que a gente está falando sobre isso? Porque uma gestão corporativa, ela não pode ficar alheia em relação à realidade do preconceito, da discriminação, da segregação das pessoas, gente. Quando você estiver desenvolvendo uma gestão inclusiva dentro da empresa em que você trabalha, você vai fazer o quê? Incluir as pessoas ali dentro daquele ambiente. Então, olha só, a gente vai falar agora aqui sobre as políticas para inclusão social, né? Então, a política de inclusão, ela é muito relevante na gestão corporativa. Ela está relacionada à justiça e equidade. Né? Então, se uma gestão corporativa, né, uma governança corporativa inclusiva, ela está aqui relacionada à noção da justiça. Então, as instituições são justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem nenhuma distinção. Então, quando a galera lá em Alto Longar estiver trabalhando dentro de uma empresa, vocês vão lembrar, olha, eu aprendi lá com a professora Kelly que eu não vou ter preconceito, eu não vou criar nenhum estereótipo na minha cabeça, não vou agir de nenhuma forma discriminando ninguém. Vou contratar uma pessoa pela capacidade que ela tem, né, em relação ao seu profissionalismo, e aí tu pensa, né, então, olha, gente, é muito legal que eu inclua as pessoas aqui dentro da minha empresa. Por que que eu não contrato uma pessoa surda, uma pessoa cadeirante, uma pessoa LGBTQIA+, uma mulher, né? Então, isso aqui é para a gente poder gerar uma mudança, uma transformação dentro da sociedade. E as empresas, as organizações, elas estão cada vez mais discutindo sobre isso, né? Então, um outro ponto aqui, olha, a gente falou da justiça, em que todos devem ser tratados de uma forma igualitária, e a equidade, que consiste na adaptação
né, de a equidade é aquela ideia, ela é baseada no princípio da liberdade e da diferença. Então, por exemplo, o que é o princípio da igualdade, gente? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, em que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá lá, gente, na Constituição Federal do país. Então, é muito uma ideia, a justiça ela se baseia na ideia de que todos os indivíduos eles devem ser tratados de uma forma igual. E quando eu falo na equidade, é que as pessoas que estão inseridas em um sistema de desigualdade devem ser tratados de uma forma a minimizar essas desigualdades. Né? Então, quando eu falo de que todos são iguais perante a lei, é que nós temos aqui alguns direitos que eles são básicos. Então, todo indivíduo dentro do Brasil tem o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados. Tudo isso aqui está na Constituição. E é fundamental que a gente conheça os nossos direitos. A gente já aprendeu aqui que se tu não conhecer os teus direitos, não vai ter ninguém que vai lutar por ti, não, viu? Então, olha aqui. Dentro dessa governança corporativa, as limitações de recursos e a exclusão social. Nós temos uma abrangência desses direitos, mas é claro, gente, que eles não são garantidos para todas as pessoas que vivem dentro do Brasil, né? É por isso mesmo que a gente viu aí todos esses tipos de exclusão social. E aí, o que acontece? Essa realidade de muito desemprego, de muita desigualdade social, obriga que as empresas e a sociedade civil organizada contribua para gerar projetos de inclusão social. Então, é uma responsabilidade de todos. E você que trabalha dentro de uma empresa, recrutando pessoas, gerando uma possibilidade que ela tenha de sobreviver e de ter um trabalho, um emprego e uma carreira profissional, você precisa pensar, né, nisso. Então, porque essas exclusões, o racismo, a homofobia, o capacitismo, o etarismo, né, gente, a violência contra a mulher, crianças, adolescentes, todas essas exclusões, elas refletem em toda a sociedade, inclusive em empresas públicas e privadas, porque elas compõem a própria sociedade, né? Todas essas violências, essas exclusões e desigualdades sociais, elas geram consequências dentro da sociedade que a gente vive. Tá certo? Então, e aí vocês precisam lembrar lá do Código de Conduta Empresarial e o Código de Ética, que nós já discutimos aqui durante as nossas aulas inúmeras vezes, né, gente? Que é a ideia de que uma empresa, ela deve ter uma política interna, né, que ela deve buscar acessibilidade, inclusão social e punição também a qualquer forma de discriminação. A gente viu isso tanto no Código de Ética da empresa, né, no Código de Conduta e Ética, né, das empresas, como também no Código de Ética das profissões, da profissão de RH. Então, o próprio RH, gente, recursos humanos, deve ter uma preocupação de desenvolver uma gestão que ela seja o quê? Humanizada. Compreender que é preciso gerar processos, né, atividades dentro dessa empresa que ela possa incluir as pessoas. Né? Então, a gente tem aqui que tu possa incluir uma pessoa com algum tipo de condição física,
né? Incluir uma pessoa que tem algum espectro autista, uma pessoa cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa surda, né? Então, em relação também a admitir mulheres, indígenas, negros, amarelos, LGBTQIA+, que são as minorias sociais. Né? Então, o que é, de fato, essa gestão inclusiva? É uma gestão que tem como objetivo a diversidade e a inclusão social. Então, a ideia, a gente precisa respeitar e aceitar que nós vivemos dentro de uma sociedade que ela é multicultural. Inclusive, é a nossa próxima aula, multiculturalismo. Né? Então, compreender que essa diversidade, ela precisa estar dentro do ambiente de trabalho. Né, gente? Então, é justamente gerar, assegurar, garantir igualdade e chances de oportunidade, né? Então, é tu gerar uma possibilidade para aquela pessoa. Ah, então tu vai fazer um teste para uma pessoa que vai entrar dentro da tua empresa. Então, expande esse teste, né? Gera uma oportunidade. Ah, mas eu vou chamar ali minha amiga. Isso aí também é quebrar o código de ética, né? Então, uma gestão inclusiva, ela deve estar em conformidade com as ações afirmativas promovidas pelo Estado. Então, entra aqui o quê? Ações afirmativas, políticas públicas, que a sociedade pressiona para que o poder público possa adotar e aí sim gerar uma transformação dentro da sociedade. Então, o que são as ações afirmativas, gente? São ações públicas ou privadas que têm o objetivo de corrigir uma desigualdade social. Então, por exemplo, a gente pode citar as cotas no Brasil, o sistema de cotas raciais que foram implementados, eu acho que as cotas raciais são de 2013, ou é 2012, é algo assim, que são das universidades, né, nas universidades brasileiras. E aí é muito importante, né, a gente, por exemplo, as cotas para a população negra, indígena ou pessoas de baixa renda para poder entrar nas universidades. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso. Nós temos as políticas públicas, né, que têm leis para assegurar a presença de pessoas com algum tipo de deficiência dentro de uma empresa. Também tem o seguro-desemprego, por exemplo, para uma pessoa que fica desempregada, até ela conseguir um outro trabalho, ela ter como se manter. Tem a licença maternidade, a licença paternidade. Tem as leis trabalhistas, né? Olha, tem as políticas para inclusão social. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas eu quero explicar, por exemplo, aqui, a lei, né, na legislação brasileira, a gente também tem a lei do racismo, que ela é de 1989, que ela estabelece punições para crimes, né, que estão relacionados à discriminação por raça, cor, etnia, religião. E aí, nós temos também as ações afirmativas em relação às pessoas com deficiência, né? Devido à sua maior exclusão social, muitas vezes as pessoas com algum tipo de condição física ou intelectual têm dificuldade para estudar, para frequentar um ambiente e para ser inserido dentro do mercado de trabalho, gente. É por isso que a Constituição Federal de 1988 declara que ser dever, olha aí, né, declara que é dever do Estado, e quando fala Estado, não é somente o governo do Estado, é o Estado enquanto executivo, presidência, prefeitura. Então, e governo do Estado, é dever do Estado a garantia
de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Aqui na cidade de Teresina, a gente viu um caso, gente, que foi uma mãe, né? Ela fez uma denúncia de que tem um filho autista e a escola, uma escola privada aqui na cidade de Teresina, se recusou a matricular a criança. E olha que os pais iriam pagar, né? E se recusaram porque disseram que a escola não tinha capacidade para poder receber essa criança. E ela processou. E aí o Ministério Público disse: olha, você precisa receber a criança. Não é a criança que tem que se adaptar à escola, gente. É a escola que precisa se adaptar. A escola é uma empresa. Imagina, tu trabalha lá no RH de uma escola, chega lá uma família com uma criança autista querendo matricular a criança na escola, tu é o RH, aí tu vai lá e tu vai dizer o quê? Ah, eu não posso matricular porque a gente não tem condição. Aí você precisa dar um jeito, precisa contratar uma pessoa. Se a criança for surda, contrata intérprete de Libras. Se for cega, contrata, chama ali o livro, tem que dar um jeito de ter aquele livro em braille. Ainda mais dentro de uma escola privada, né? Então, isso aqui está na Constituição Federal. Outra aqui, uma ação afirmativa, uma política pública, a lei de cotas no Brasil. As empresas, gente, elas devem não apenas prever procedimentos em suas normas de conduta, mas também realizar ações para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, tem um planejamento de infraestrutura, né, acessibilidade. Aí tu trabalha no RH, tu quer contratar uma pessoa cadeirante, mas primeiro não tem nem banheiro para a pessoa cadeirante, não tem nem rampa para a pessoa entrar lá no consultório, lá na escola que tu é o RH. Aí tu precisa fazer uma reunião, né, com a administração, com o financeiro, com os sócios e dizer: olha, galera, a gente precisa aqui fazer uma rampa, adaptar o banheiro. Porque aí não adianta, tu vai contratar uma pessoa cadeirante, ela vai trabalhar 8 horas por dia sem ir ao banheiro? É crime, inclusive, isso, né? Então, a empresa é que precisa se adaptar. A empresa precisa conhecer a legislação, né? E ainda tem a questão das políticas e práticas cotidianas, né, gente? Ter uma política de contratação, de treinamento, de inclusão, né? E aí sim a empresa ela vai ter uma condição para poder receber essa pessoa, certo? Olha aí o que diz a legislação brasileira em relação à lei de cotas. O que é a reserva legal de cargos? A legislação estabeleceu a obrigatoriedade. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é fundamental para vocês aqui do RH. A legislação brasileira estabeleceu a obrigatoriedade das empresas com 100 ou mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Isso é uma regra, está na legislação. Então, a reserva legal de cargos, ela é também conhecida como a lei de cotas, que é do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991. Então, se tu é o RH de uma empresa que tem, no mínimo, 100 colaboradores ou mais, tu precisa ter uma parcela de pessoas com algum tipo de deficiência. Beleza? Vocês entenderam? Então, olha, o artigo 93 diz o quê? A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Então, por exemplo, se na tua empresa tem até 200 empregados, 2% dessas pessoas, elas precisam ser o quê? Pessoas com deficiência, né?
Então, quanto é que dá? Se 10% dá 20, 2% vai dar quanto? 4 pessoas? 2 pessoas? Muito pouco, né? Ó, de 201 pessoas a 500 pessoas, 3% precisa ser o quê? Precisa ser PCD. Se tu tem uma empresa de até 1.000 pessoas, 4% delas precisam ter PCD. Se é mais de 1.000 trabalhadores, precisa ter 5% delas precisam ter alguma condição. E aí a gente vê que isso, infelizmente, não é muito colocado na prática, né, gente? Muitas empresas a gente tem uma pessoa, 2 no máximo, ou então uma no máximo, né? Olha, ainda que a lei de cotas para deficientes contempla 2 grupos de trabalhadores: PCD, que é pessoas com deficiência, e beneficiários reabilitados pela Previdência Social. E as deficiências, gente, elas são divididas nas seguintes categorias: física, né, quando tem alguma alteração articular, nanismo, amputações ou algum tipo de paralisia cerebral. Tem a auditiva, a visual, a intelectual ou mental psicossocial, que é o transtorno do espectro autista ou pessoas que têm síndromes epiléticas, né? Então, aí são a forma como se entende deficiência. E aí eu coloquei aqui uma atenção. A condição de pessoa com deficiência, ela pode ser comprovada por meio de um laudo médico e um certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS, né? Isso porque uma pessoa que ela é cadeirante ou uma pessoa que ela passou por algum trauma, né, em relação a algum acidente, ela precisa ir até o INSS vai dizer, olha, você está apta para o trabalho, e aí a pessoa ela pode ser contratada em uma empresa, né? Então, você como RH que vai fazer essa contratação, e aí a pessoa ela diz assim, olha, eu tenho um espectro autista, né? Lá na reunião, ela precisa levar o laudo médico para dentro da empresa, viu, gente? É tudo legitimado, é tudo, não é só a pessoa chegar e dizer, olha, é porque eu tenho um espectro autista e eu quero aqui um emprego. Não, não é assim que funciona, né? É tudo dentro de toda a lei. Bom, então, ainda de acordo com a legislação brasileira, podem os empregados com deficiência ficar em um setor isolado? E aí, gente, o que é que vocês acham, né? A resposta ela é bem clara. Não, não. A pessoa com algum tipo de deficiência, ela não fica em um departamento isolado, visto que é uma atitude que vai segregar, dividir, que não vai permitir a integração social. Aí tu diz assim, mas se eu estou falando de inclusão, é porque eu estou possibilitando que essa pessoa, ela trabalhe na minha empresa, então eu deixo ela lá dentro daquele escritório, tem 4 pessoas cadeirantes na minha empresa, as 4 trabalham juntas dentro de uma sala. Isso não é inclusão. Não existe uma interação social, né? Então, para a gente dizer que, de fato, você está desenvolvendo uma governança corporativa inclusiva, tu precisa, de fato, incluir essas pessoas e não segregá-las dentro da própria empresa, né? Então, dentro da minha empresa, né, eu tenho uma pessoa que é autista, mas lá na festa do Natal eu não convido ela porque ela é autista, eu não sei, né, como que a pessoa vai se comportar, então você não está incluindo ela dentro do ambiente de trabalho, certo? Então, por isso, gente, recomenda-se que, à medida do possível, em todos os setores da empresa, sejam colocadas pessoas com algum tipo de deficiência. Né? E o que a empresa, isso tudo, ó, de acordo com a legislação brasileira do artigo 93, que é o da lei de cotas, né? Então, o que a empresa, aí outra pergunta, o que a empresa deve fazer para evitar que o empregado com deficiência seja tratado de uma forma preconceituosa pelos colegas e chefes? E aí,
Vocês têm essa resposta? Porque a ideia, gente, que você, enquanto RH, que você consiga sensibilizar o seu quadro de funcionários, né? No que você consiga falar abertamente sobre preconceitos, estereótipos, né? Justamente com o objetivo de eliminá-los. Por isso que quando a gente viu ali a nossa aula sobre código de conduta, o código de ética, eu falei, gente, para que tu possa gerar uma diversidade, uma empatia e ações éticas dentro da tua empresa, tu precisa partir do pressuposto ali, explicar o óbvio, né, gente? É o óbvio mesmo, é levar o código de ética, é fazer uma reunião, é explicar, gente, estamos contratando uma pessoa cadeirante, essa pessoa ela tem determinadas condições, ela precisa de determinados atividades, como é que vocês podem como que vocês podem articular e incluir essas pessoas no cotidiano das atividades dentro dessa empresa. Então, de fato, é sensibilizar esses funcionários, né? E aí, com certeza, dessa forma, o respeito e a convivência com as pessoas, elas vão estar alinhadas, né? Teoricamente, a gente vai conseguir eliminar essa forma de discriminação. Bom, e aí outra pergunta, o que a empresa deve fazer para evitar que o empregado com deficiência ele seja tratado de uma forma preconceituosa pelos colegas e chefes? E aí, gente, o que é que vocês acham, hein? Coloquem aí no nosso bate-papo o que a empresa deve fazer para evitar que um empregado com deficiência ele seja tratado de forma preconceituosa pelos colegas e chefes. Eu vou deixar 3 minutinhos aí na tela, porque eu quero aqui saber a opinião de vocês, tá bom? Então, Isnaba, por favor, 3 minutos.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. E aí, o que vocês acham, gente? O que a empresa deve fazer para evitar que o empregado com deficiência seja tratado de uma forma preconceituosa pelos colegas e chefes? Olha, e aí eu já coloquei até aqui a resposta, né? Ó, Beneditino nos comentou assim: acredito que tem que ter punições para quem pratica atos preconceituosos, né? E aí, Beneditino, a gente viu que realmente existem punições, né, dentro do código de ética, do código de conduta dentro da empresa e também da profissão. E aí, além também da punição, é muito importante que a gente conscientize essas pessoas, né? Lembra quando eu falei do código de ética, que eu digo, gente, você que é do RH, você não pode ficar esperando apenas a punição. Porque tu imagina, tu tem 2 funcionários dentro da tua empresa. Um deles é racista com o outro. Aí tu fala assim, não, beleza, pois então eu vou punir quem foi racista. Talvez essa pessoa ela aprenda com essa punição, não sabemos, mas ao mesmo tempo, a situação ruim, né, gente, que a pessoa que passa pelo racismo, ela não vai esquecer aquilo ali. Então, antes de acontecer, é muito importante que você, enquanto RH da empresa, você tenha atenção de estar discutindo, de estar treinando os seus funcionários, de ter palestras dentro dessa empresa, né? De você, de fato, ter uma atividade para que isso possa ser evitada ao máximo, entendeu? E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui um estudo de caso para que a gente possa analisar, beleza? Então, olha só, vamos ler aqui juntos. Uma empresa fictícia possuía 1.540 funcionários. Porém, nunca se preocupou em contratar pessoas com deficiência. Olha aí, já está errado, porque de acordo com o artigo lá 95 da legislação brasileira, uma empresa com mais de 1.000 funcionários, ela precisa ter 5% desses funcionários precisam ser PCD. Então, ela já está errada, porque ela tem 1.540 e não tem ninguém com deficiência. E aí, no ano passado, ela recebeu uma visita do Ministério do Trabalho e Emprego, que exigiu que contratasse pessoas com deficiência em quantidade suficiente para atender ao decreto no número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que estipulou, né, aquela numeração. Uma empresa com mais de 1.000 funcionários precisa ter uma média de 5% dos funcionários com deficiência. Então, essa empresa, imediatamente, ela realizou as seguintes medidas para evitar multa. Bora ver aqui quais foram as medidas que ela acabou adotando. Olha, primeiro, olha isso aí, tira um print aí para tu se ligar. Ó, elaborou um plano de contratação para regularizar a situação em 2 anos, né, gente? Porque é claro, nada dentro de uma empresa é resolvido em uma semana, em um mês, né? Geralmente tem questões que levam tempo. Então, vejam aí, elaborou um plano de contratação para regularizar a situação em 2 anos, comprou espaço publicitário em jornais de grande circulação para divulgar vagas para deficientes, né? Porque se a gente simplesmente divulga uma vaga apenas dentro da empresa, não chega num número muito maior, né? Não vai chegar lá naquela pessoa que está precisando. Né? Então, é muito interessante isso. Olha, outra questão. Comprou espaço publicitário em jornais de... eu li isso aqui. Criou vagas adicionais na empresa, mas que ainda não sabiam as funções corretas desses cargos. Contratou um profissional por 10 horas semanais para gerenciar os novos contratados, e esse profissional é externo e não tem muito claro os valores e a missão da empresa.
Vamos analisar aqui as questões. Olha, convocou os funcionários da empresa para uma palestra para avisar que as pessoas com deficiência iriam ingressar na empresa. Isso aí é uma atitude muito positiva, porque olha aí, beneditinos, nessa reunião, nessa palestra, todo mundo entende como receber, como não fazer nenhum comentário capacitista, como contribuir, como incluir uma pessoa com deficiência dentro do seu ambiente de trabalho. Porque, gente, é normal, muitas vezes a gente não sabe como agir. Então, o RH precisa ter essa responsabilidade de ter esse cuidado para poder integrar essas pessoas. Outro detalhe, convocou os funcionários da empresa para uma palestra, né? Eu li, e na palestra informou que era para os funcionários terem paciência com os limites dos contratados. E, por último, disponibilizou salas para os deficientes trabalharem sem ser incomodados pelos outros profissionais. Aí já não é legal, porque o que é que a gente viu? Você precisa incluir. Desse jeito aí, você está segregando, tá bom? Olha, após um ano, o cenário é o seguinte: os deficientes, ao chegar, demonstravam muita motivação, mas é perceptível que essa motivação não continuou nas próximas semanas. Olha aí, a galera foi contratada, estavam empolgados, porque afinal de contas estavam trabalhando, mas era perceptível que essa motivação ela não continuou nas outras semanas. Contratou 60% do mínimo exigido pela lei, porém 30% saiu da empresa, pois muitos tiveram dificuldades de adaptação e alguns conseguiram oportunidades melhores. Outro detalhe aqui do cenário, o profissional responsável por realizar o gerenciamento das atividades das pessoas contratadas apresenta relatórios que demonstram que os novos funcionários produzem pouco. E, por último, a empresa oferta treinamento para quem está no plano de carreira. Observa-se que eles não são considerados profissionais do plano de carreira, pois foram contratados em caráter excepcional. A empresa está preocupada, pois se continuar dessa forma, não irá atingir a meta proposta para o Ministério do Trabalho, além de estar tendo um custo alto com pouco retorno. Né? Então, perguntas. Primeiro, quantos funcionários com deficiência a empresa deverá ter ao mínimo, né, do término dos 2 anos? A gente viu 5%. 5% eram mais de 1.000 funcionários, né, gente? Mais de 1.000 funcionários. Eram 1.540. Então, precisaria ter no mínimo 5%, e não é um número grande, né? Segunda, quais ações a empresa deverá realizar para ter sucesso e atingir as metas de contratação? E terceiro, como aumentar a produção e a motivação das pessoas com deficiência, hein, gente? Eu quero que vocês me digam aqui no nosso bate-papo. Eu vou deixar aí 3 minutinhos para que vocês possam colocar algumas ideias aqui no nosso bate-papo para a gente discutir, beleza? Então, Isnamba, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, voltamos. Então, aqui são algumas questões para a gente poder refletir na ideia, né? De quantos funcionários? Aí tu vai lembrar, olha, se tem mais de 1.000 funcionários, eu preciso ter 5%, porque a cada 100 funcionários, tu precisa de 2% deles, né? Então, seria quanto? 10, 5 funcionários apenas, né, gente? Para ter, de fato, uma inclusão. Quais são as ações que a empresa deve realizar para ter sucesso, gente? Conversar, dialogar, treinar esses funcionários, né? Aí a galera diz assim no estudo de caso: ah, eles não estavam se sentindo bem, né? Foram contratados apenas 60%, né, em relação aos 100%. Então, tu imagina, era para tu contratar 10 funcionários, tu contrata 4, 2 pedem para sair com um mês. A culpa não é do funcionário. Tu é que precisa analisar o clima organizacional que existe aí dentro da tua empresa. A gente viu aqui no estudo de caso que a galera pedia demissão porque não se sentia acolhidos dentro da empresa, né? Não tinha condições adequadas. Então, como eu expliquei, para a gente também contratar uma pessoa com algum tipo de deficiência, a gente precisa ter uma infraestrutura, um ambiente que seja adequado para que a gente consiga receber essas pessoas, tá certo, gente? Bom, então, vamos aqui para as nossas considerações finais aqui da nossa aula. Olha, os iguais, a gente já aprendeu que os iguais devem ser tratados de forma igual, mas conforme o princípio da isonomia, da equidade, as pessoas que estão inseridas dentro de algum tipo de desigualdade, elas devem ser tratadas de uma forma a minimizar essas desigualdades. É por isso que nós temos as cotas raciais, as cotas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa aula, as cotas na universidade para quem estudou a vida inteira em escola pública. Então, por exemplo, você que está aqui assistindo essa aula agora lá em Beneditinos, lá em Alto Longar, se tu tiver estudado a tua vida toda, né, o pessoal aí de São Julião, São José do Piauí, Sussuapara, se tu tiver estudado a vida toda em escola pública, no dia que tu for se inscrever no Enem, tu avisa lá na inscrição, sou estudante integral de escola pública, porque tu vai concorrer apenas com as pessoas que estudaram em escola pública junto contigo. Quem estudou em escola privada faz o Enem só com quem estudou em escola privada. Quem estudou a vida toda em escola pública faz o Enem só com quem estudou em escola pública, entendeu? A gente precisa quebrar aquela ideia de que quando vem uma cota, a pessoa está pegando a vaga do outro. E não, tá bom, gente? Não tem nada disso, tá? Ó, a letra B. Em relação às pessoas excluídas, se observa que a inserção social consiste o quê? Toda pessoa, quando ela é excluída dentro da sociedade, ela, para ser colocada, né, para ela ter os seus direitos básicos, é porque ela precisa ter acesso à educação, à cultura, ao lazer, à saúde, enfim, né, gente, a todos os direitos sociais, e para isso são necessárias políticas institucionais, além de ações públicas e privadas para a inclusão. Beleza? Bom, as empresas necessitam ter políticas claras. Olha aí, as empresas necessitam ter políticas claras de inclusão social para a melhora da sociedade e para atender a aspectos éticos e legais. Então, a inclusão, ela consiste em políticas de desenvolvimento, plano de carreira, participação e dignidade para as pessoas. Olha, isso aqui é fundamental. A inclusão consiste em políticas de desenvolvimento, plano de carreira. A pessoa tem um plano de carreira ali, né? Tem gente que trabalha na mesma empresa há 20 anos e nunca conseguiu ter um plano de carreira ali dentro, né, gente? E é muito importante que você tenha, porque se você trabalha ali há 20 anos, é porque tu tem uma habilidade, tu tem uma capacidade que faz com que essa empresa ela continue existindo, não é isso? Bom, também é preciso ter ó, a participação e dignidade
para as pessoas, gente. Uma empresa, ela precisa ser um ambiente que ela acolha, que ela inclua. Como é que eu vou conseguir trabalhar dentro de um lugar que eu não tenho direito à voz, que eu não tenho nem banheiro apropriado para mim, que sou uma pessoa cadeirante? Não tem como. E é claro que isso aqui é uma preocupação fundamental de vocês que vão compor o RH de uma empresa. Então, ó, um fato a destacar é que os projetos que incluem essas pessoas, elas também devem avaliar a sua efetividade. Será que realmente estão contribuindo para a transformação e a inclusão social? Porque olha aquela empresa lá, a galera contratou o cadeirante e disse assim, olha galera, eu vou colocar todo mundo junto aqui nessa sala. E o povo que é cadeirante nem se comunica com as outras pessoas que estão inseridas dentro dessa empresa. Isso, gente, não é inclusão social, né? Eu apenas adaptei. Eu fui cobrada porque o Ministério do Trabalho bateu lá na minha empresa, disse que eu preciso ter uma determinada porcentagem, né? Porque o exemplo que eu trouxe aqui, a empresa tinha mais de 1.500 funcionários, não tinha nenhum PCD, o Ministério do Trabalho disse, olha, daqui a 2 anos a gente volta na tua empresa para saber se alguma transformação ela ocorreu. E aí tu tá gerando uma transformação só porque tu foi pressionada pelo Ministério do Trabalho, né? Então, é claro que essas pessoas, elas não vão se sentir acolhidas, porque o próprio RH da empresa não tinha, de fato, o objetivo de integrar a pessoa. E aí, gente, não tem como. É claro que não vai se gerar uma transformação, não vai gerar uma mudança, né? Então, que a gente faça, não só porque está lá na legislação, mas justamente que a gente tenha, leve em consideração que a gente leve em consideração uma questão de empatia, de você de fato pensar no outro, em você de fato ter uma responsabilidade social em que você tem o objetivo de gerar uma transformação dentro da sociedade que você vive. Beleza? Bom, então aqui eu trouxe algumas referências, né? Lembrando que todo o nosso material, ele sempre está presente lá no site do canal Educação e que você pode acessá-lo. Eu sempre dou a dica aqui que é interessante, né? Eu sei que o slide é grande, a gente tem um slide aqui, uma média de 60 páginas, porque também são 2 horas aqui, né, gente? Mas vai lá, anota as principais informações, faz um print, passa para o teu caderno, porque dessa forma tu vai conseguir absorver o conteúdo de uma forma muito melhor, tá bom? Bom, então agora, para a gente poder fechar o nosso conteúdo, eu trouxe aqui algumas questões. Eu vou deixar a primeira questão aqui na tela para que você possa aparecer. Coloca aí no nosso bate-papo qual a alternativa que tu julga que está correta, viu? Então, Isnamba, 3 minutos, por favor.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta para a gente responder nossa atividade. Então, a questão ela diz assim: segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Portanto, é possível afirmar que no Brasil. E aí, qual dessas alternativas vocês acham que está verdadeira, gente? Letra A: pessoas em situações diferentes devem ter direitos iguais? Tu acha que uma pessoa que tem acima de 60 anos, ela não tem mais direitos? E aí, tu acha que as pessoas que têm a nacionalidade brasileira têm mais direitos do que uma pessoa que é estrangeira? Bom, gente, é claro, né, que a gente aprendeu aqui na nossa aula que pessoas em situação igual devem ter direitos iguais, né? Agora, uma pessoa em que ela tem uma certa deficiência, ela precisa ter ali toda uma atenção especial, porque, por exemplo, se a gente ouve. Se nós somos ouvintes, a gente não precisa de um intérprete de Libras para compreender essa aula. Agora, uma pessoa que é surda, ela vai precisar. Então, ela vai precisar de uma condição além, né? Diferenciada. Então, aqui, a Constituição Federal, ela diz que todas as pessoas, elas são iguais perante a lei, independentemente da sua cor, do seu gênero, da sua condição econômica, da sua idade, da sua orientação sexual. Segunda questão: conforme o princípio da isonomia, o que diz aí o princípio da isonomia, gente? Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. É isso que você acha que está verdadeiro? É isso que está verdadeiro. A isonomia é isso. A isonomia ela também tem uma relação com a ideia de equidade, né? Equidade. Então, essa ideia, todo mundo vai fazer a prova do Enem, só que eu enxergo perfeitamente, então para mim é uma prova. Agora, uma pessoa que ela tem baixa visão, ela não vai conseguir responder a prova do Enem naquele tamanho tradicional, ela precisa de uma folha, de uma letra que seja muito maior. Então, entra aí a equidade, porque ela vive uma situação que ela tem uma deficiência, então ela precisa receber um auxílio com o objetivo de diminuir, minimizar aquilo. Uma pessoa que ela é cega, como é que ela vai responder a prova do Enem se ela não está enxergando as questões? Então, ela precisa de uma prova, de um papel que venha em braille, para que ela consiga ler aquilo ali. Tá certo, gente? Então, o princípio da isonomia é o quê? Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades, beleza? Todo mundo entendeu? E aí eu coloquei, cite 3 leis, né? Cite leis que buscam minimizar as diferenças entre as pessoas. Há diversas leis, como seguro-desemprego, licença gestante, né, sem prejuízo ao seu emprego, ao seu salário, a licença maternidade, as diferenças entre direitos dos trabalhadores rurais e o direito dos trabalhadores urbanos, as pessoas que, dependendo da renda, não pagam a tributação do imposto de renda, né, aqui no Brasil é de acordo com o seu salário. Então, a pessoa que recebe R$ 1.000, que é um salário mínimo, não tem como ela pagar imposto de renda, né, gente? Então, isso também é uma política pública que a ideia é minimizar as desigualdades, as diferenças entre as pessoas, tá bom? Bom, então a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. O pessoal que está aqui, Sussuapara, São José do Peixe, São Julião, Beneditinos, tá certo? Que vocês possam refletir sobre o que é inclusão social, para que vocês tenham uma gestão que seja muito mais humanizada e consciente.
Beleza, pessoal? Então, um abraço aí para o pessoal de Sussuapara, de Beneditinos, São Julião, São José do Piauí, e nos encontraremos aqui na nossa próxima aula. Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre um assunto fundamental para que a gente consiga gerar uma mudança na sociedade. Então, beijos e até mais.